Ele é músico, compositor, escritor, jornalista, cineasta e um dos fundadores do Grupo Cachimir, marco da contracultura mato-grossense dos anos 80. No Palavra Literária de hoje vamos receber Eduardo Ferreira. Natural de Guiratinga, Eduardo Ferreira é aquele personagem multiartista, músico, poeta, escritor, cineasta, radialista e até filósofo nas horas vagas. Aos 7 anos, iniciou pelo traço. Aos 8, estudava piano clássico e, desde a adolescência, percorre as trilhas da literatura. Foi dos fundadores do Grupo Cachimir, que na década de 80 trouxe a transgressão e um sopro de contracultura em Mato Grosso, e que influenciou artisticamente uma geração. Desenvolveu durante anos o site cultural Overmundo e hoje mantém o site Cidadão Cultura. Ele é praticamente um caso de amor eterno enquanto durar, com tudo relacionado à cultura. Eduardo Ferreira, o multimídia multifacetário, tantas outras vertentes, mas hoje eu quero primeiro agradecer sua presença. Seja bem-vindo ao Palavra Literária para falarmos sobre suas escritas gerais. Obrigado, Raul. Prazer é meu. Eu sei que é difícil, mas quero começar perguntando quando é que surgiu o Eduardo escritor? Porque você é jornalista, já escreve há um bom tempo tantas outras coisas, mas queria que você me contasse um pouquinho dessa trajetória. Foi quase um acidente, né? Desde criança eu tinha uma biblioteca bem abastecida e tinha umas coleções de teatro, enciclopédias, Monteiro Lobato, aquela coisa bem básica, né? E ali, aquilo foi um estímulo, desde o início, sempre fui muito curioso. E eu comecei com desenho primeiro, aí escrevi uns poemas, mas não sabia que era poesia aquilo. Eu escrevi umas cartas e teve uma namorada na época, eu era muito novo ainda, tinha uns 14, 15 anos. Essa menina, ela falou, você é poeta, né? Eu falei, mas o que faz a gente ser um poeta, né? Não, o que você escreve é poesia e tal. E aquilo foi realmente uma revelação para mim, uma surpresa e um estímulo também. A partir dali eu comecei a praticar mais e já lia bastante, comecei a ler muita poesia também. E logo veio o primeiro livro ali dos 17, 18 anos, aquela coisa de adolescente. Com 17 anos o primeiro livro? No Rio de Janeiro, eu estava na faculdade já, entrei muito cedo, com 16 anos. E lá eu conheci um grupo, um coletivo de poetas, e os meninos estavam publicando um livro. Aí um outro amigo viu eu escrevendo um poema assim, falou, o que é isso aí? Deixa eu dar uma olhada e tal. Aí eu mostrei para ele alguns poemas e ele me convidou para entrar na coletânea. De cara já teve uma coletânea. Depois, chegando em Cuiabá, eu fiz eu larguei arquitetura lá no Rio, estava quase terminando, parei. Vim para Cuiabá, montamos um grupo aqui, o Cachimir e tal, e na época eu já lancei o primeiro livro aqui. Aí começou. E a gente hoje tem um site também, o Cidadão Cultura, que publica esses jovens poetas, e a ideia é criar uma movimentação, um movimento independente, né? No Cachimir existia outra parte de escritor, que foram as composições. Tem muita música composta, muita coisa boa, em parceria com um monte de gente, coisa só sua também. Aliás, irmão músico também. André Balbino. O Capilé Charbel, na época, o Antônio Sodré. A gente sempre compunha junto, era uma briga, todo mundo compunha. E virava sempre uma briga na hora de selecionar repertório para show. Agora você também citou o Cidadão Cultura, que é um site muito ativo, onde várias pessoas contribuem, mas você escreve muito lá. Eu sou o campeão de texto ali, tem mais de 200 textos já, 210 textos já publicados ali. Trabalhei no Overmundo também, que foi um site, primeiro site assim, 2.0, né, um salto na internet, quando ela passa a ter ferramentas capazes de gerar um ambiente colaborativo, né, compartilhado, edições, inclusive com a participação do leitor, que é uma coisa que eu prezo muito, acho que é uma coisa que tem que ser muito utilizada, ao invés de tretar, brigar, não, auxilia na informação. Vai construindo a informação, porque eu sempre digo, o conhecimento é coletivo. E o Overmundo foi um site importante para mim também, que era um representante de cada estado brasileiro, eu fui representante de Mato Grosso. Quantas obras você tem, quantos livros você já lançou até hoje? Olha, eu sei que tem outros aí já... tá na agulha, mas eu não tenho essa ansiedade de publicação, não. Eu estou numa fase
que eu estou eliminando as ansiedades. Você vai amadurecendo, você vai vendo que as coisas não são... a gente, na juventude, muita ilusão, cria uma ilusão muito grande. A ilusão do sucesso, a ilusão de business, de tudo. É muito complicado, né? Esse processo da literatura, ele não é fácil. Mas eu publiquei esse coletivo no Rio, que era Proposta à Consciência, era um livrinho bem estudantil, né? Juvenil. Depois veio Espelho Vazio, que foi o primeiro livro de poesias meus, solo, né? Aí veio um com a Mauri Lobo aqui, já na época do Cachimir, que era o Borracharia Astral, ou Tupiniquim Technicolor. E, por último, Eunoia, que é um livro realmente que ele transcendeu, assim. Eu não queria publicar, meu irmão me forçou a tirar da gaveta, do computador, né? Que bom. E forçou, e o livro foi um fenômeno na época, assim. Ele gerou 9, 10 crônicas espontâneas, críticas, de doutor em São Paulo, de gente no Rio, escritor no Rio, Campo Grande, Cuiabá. Eu falei, ele fez um movimento assim. São quase 8 mil livros já circulando, né? A maioria em download gratuito, e-book, né? Mas o poder de circulação da internet foi muito positivo nesse ponto aí também. E abriu um canal enorme aí também. Me surpreendeu dele. Saiu um curta-metragem, tem um curta-metragem, participou de 9 ou 10 festivais aí pelo Brasil também. Mas eu queria sua opinião sobre esse momento que eu acredito que a literatura, a parte, os escritores, autores, eles evoluíram ou ressurgiram alguns e nasceram outros. Como é que você vê isso? É um momento especial, assim, vibrante, né, na literatura mato-grossense. Assim, a gente sempre foi muito antiacadêmico, né, o Cachimir, a gente tem uma trajetória muito de rupturas, de conflitos aí com as instituições, né, mas ao mesmo tempo também a gente sabe da importância dos papéis de cada um, a gente vai amadurecendo, não é que fica mais condescendente, mas acho que a capacidade a percepção fica mais sensível e você fica mais... valoriza mais mesmo o processo dos outros que não a gente, né? Então, você vê que tudo é importante numa cena, a constituição de uma cena. Eu acho que desse caldo, dessa quantidade de coisas que estão acontecendo, vão sair as coisas boas mesmo, né? Nós temos um exemplo aqui em Mato Grosso e Rio de Janeiro, que é o Vladimir Dias Pino, que é um recorte mais complicado, ele está na fronteira ali entre literatura e arte visual, né? Então, mas é um cara que foi até os 90 anos aí, morreu recentemente, deixou um legado fabuloso para todos nós. É um exemplo, é uma obra universal também, mundial, global mesmo. Como nós costumamos dizer, eu e você, é uma literatura brasileira produzida no Mato Grosso. Exatamente, isso é bom. Eu gosto muito de tirar essa pecha de regional, que eu sempre falei, nos shows, né? A gente vai nos shows... Aí o regional é a justificativa para te pagar menos, para te dar uma estrutura menor, o palco menor, o som é pior, a engenharia é outra, quer dizer, não é legal isso. Então, nós somos autores brasileiros que moramos em Cuiabá. Então não tem diferença, a qualidade da literatura aí é outra história. Mas você pode estar aqui, você pode estar no Japão ou em Chapada dos Guimarães, é a mesma coisa. Poesia em qualquer lugar, romance é romance em qualquer lugar. Somos humanos. Né? Isso aí. Bom, eu quero te agradecer por enquanto, porque... ainda vou te fazer uma visita para falarmos mais. Ótimo, legal, vamos nessa. Seu momento dividindo suas informações, suas histórias e um pouquinho de quem foi, de quem é e de quem ainda vai ser Eduardo Ferreira. Quando estiver vivo, estamos aí, lutando para sair do limbo. Obrigado, meu irmão. Valeu, Raul, obrigado aí, valeu. Contar histórias por meio de um recorte de tempo e espaço. A lupa do cinema encontra na violência das favelas espaço para expor uma triste faceta das grandes cidades brasileiras, como demonstra o livro que acabou virando longa-metragem Cidade de Deus. Cidade de Deus, com direção de Fernando Meirelles, chegou aos cinemas em 2002 e fez muito sucesso. É uma adaptação roteirizada por Braulio Mantovani a partir do livro homônimo de Paulo Lins. A obra mostra as transformações sociais pelas quais passou o conjunto habitacional Cidade de Deus, que inicia-se na criminalidade dos anos 60, a situação de violência generalizada e de domínio do tráfico de drogas na década de 1990 no Rio de Janeiro. Um dos maiores sucessos do cinema nacional e que redefine como o brasileiro passa a consumir filmes feitos no Brasil. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais da mente produtiva de Eduardo Ferreira. Não saia daí.
Dar voz à contracultura, ao contestar, movimentando as palavras em uma forma frenética textual. Assim é a obra de Eduardo Ferreira. E nós convidamos o Underground para fazer a leitura de um trecho do livro Eunoia. Vou assim digerindo meus vazios intestinais. Sempre gostei das coisas mais viscerais, saídas sabe-se lá de onde, lugares desconhecidos, da mente do velho bumbo, core e coração, hardcore. Gosto da atitude punk com sua língua de fora, desmascarando a hipocrisia dos delírios mundanos, consumistas, vazios, como o ar que não respiro, pois a boca aberta me faz lembrar de um peixe que vi fora da água, agonizando que nem fruta derretendo no calor de 45 graus Celsius, na banca da feira onde ainda vejo os passos de minha mulher, que anda pra lá e pra cá, feito barata tonta, feito peão sem rumo, feito busca-pé, feito cachorro sem dono, feito cachorro de feira, feito mosca-mãe da gula que devora seus próprios filhos cronologicamente. Maldito Cronos, você fica aí contando horas e sorrindo diante do desespero de seus filhos, pobres filhos que despencam feito folhas mortas em pleno sol outonal. E nós fomos conhecer de perto onde o escritor Eduardo Ferreira se conecta com seu mundo produtivo. Sentir a atmosfera de suas ideias, inspirações, inquietudes e seu processo criativo. Eduardo Ferreira, agora aqui no seu canto, onde as inspirações surgem para os livros, poesias, músicas, roteiros. Né? E para começar, falando desse momento aqui, eu queria abordar sobre o filme, aliás, o livro, que desencadeou num registro audiovisual também. Exatamente. O Joel Sagardia tinha uma produtora de vídeo, a Casarão, e ele é diretor de fotografia, veio do Rio Grande do Sul, tá, um cara animado com cinema, e ele saiu de férias, leu Eunoia, voltou e me intimou. Falou, quero um roteiro, vamos fazer um curta e tal. Eu falei, vamos, não tenho grana. Ele falou, não tem problema, a produtora entra de parceira, entra, eu chamei Caio Matoso para ser o personagem principal, mais a Ana Marimon. Aí reunimos a turma, em 15 dias o filme estava pronto. E eu adaptei ele em uma página, 2 páginas, assim, fiz só uma estrutura, que o roteiro normalmente é uma estrutura, né? E com pinceladas do livro. Virou um filme literário, né? Um filme falado. E ele pegou voo também, passou do Festival Latino-Americano em São Paulo como convidado. No Centro Cultural na Augusta, lá foi um filme muito bem recebido. E aqui, Festival de Cinema daqui, Alta Floresta, Mostra Nordeste. Ele circulou bastante. Aí um filme... Você, com essa experiência, né, que do teu livro que terminou num curta também, terminou não, teve uma continuação num curta, sim. Você pretende, de repente, num próximo momento, já escrever, pensando por que ele pode virar ali um... Eu gosto de adaptação literária, eu gosto muito. Eu peguei um livro do Dick, que é o Toada do Esquecido, e tem um roteiro para um longa-metragem. Fiquei trabalhando muito tempo nele. Tem até movimento de câmera, transição, assim, tá bem trabalhado mesmo, tá pronto para filmar. Mas aí é recurso, né? Um longa-metragem, é caro, né, Raul? É uma aventura do cinema, Infelizmente a gente não tem um cinema hoje de mercado, a gente não... É difícil, ele precisa ser subsidiado, tem que ser bancado pelo Estado. Não sou contra, não. Acho que o Estado tem mais que bancar mesmo uma produção cinematográfica, criar um repertório que o cinema é identidade, né, cara? A gente...
E é interessante porque o livro é uma coisa, o cinema é outra coisa. São coisas bem diferentes. Adaptações não são fáceis de fazer. Normalmente eu prefiro os livros do que as coisas adaptadas na história do cinema. Mas é um desafio. Tem uma discussão também que gira que o roteiro também é literatura. Essa é uma discussão eterna também. Há muita controvérsia, né? Sim. Mas é um corpo literário, né? Porque o que acontece? Você lê um livro, todo mundo cria imagem, elabora imagem a partir do seu repertório, da sua vivência, da sua bagagem de vida. Então o livro ele te estimula a criar imagens, Agora quando você vai fazer um filme, você define uma cara, define um cenário. Aí é um papel do diretor, que é difícil. É visão de um autor, né? Aí você já diminui a participação do outro na construção visual, que o livro é muito rico nesse ponto. Então muitas vezes o mesmo personagem, 1000 caras, 1000 faces, né? Então assim, é difícil adaptar, é uma coisa meio egoísta também, né? Você meio que fecha um olhar só. E você, aqui, como começamos o papo, o seu canto de inspirações está onde você escreve quase que diariamente para o Cidadão Cultura. Sim. Que a sede é aqui. E você falou que algumas coisas já estão além desses roteiros, tem também eu já terminei um outro livro, depois do Noé, eu terminei um que chama Sex Pixels, brincando com Sex Pistols, aí fiz um. Que é uma história bacana também, é um livro policial, uma história de amor com policial, uma mistura assim, bem, é trágico pra caramba, mas eu gosto dele. Tem uma editora em São Paulo que talvez até role a publicação, mas como eu falei, eu não estou no momento assim, de ansiedade de publicar, não estou com esse desejo. Estou mais numa fase de reclusão mesmo, de um mergulho mais interiorizado. Estou escrevendo outros livros também, cáustico, com a ficção científica. Tem um projeto antigo que é o Kashmir Book, que é o Brincadeira do Kashmir Book, que é o grande livro do Kashmir, inclusive com participação de outros Kashmirs, né, com vários pontos de vista sobre as mesmas vivências. E tem outros projetos, eu tenho o Abissais também, um livro que eu estou concluindo também, Cantos Escuros, tem várias coisas. Poesia, tem muita poesia solta aí que estou juntando também, tentando criar um caminho para ela. Eu escrevo o tempo todo, Raul, aqui, fora daqui, onde eu estou, no bar, na rua, em qualquer lugar, às vezes dentro do carro, dirigindo. Eu não tem como parar, começa a gravar no celular, uma ideia, vou falando, porque às vezes vem um poema, vem um texto completo na cabeça. Se não capturar, tchau. Bom, para terminar esse papo aqui, nesse espaço que realmente inspira, queria que você deixasse uma mensagem para quem escreve, quem tem vontade de escrever e não escreve, porque assim, e o teu jeito de escrever é diferente, né? Eu digo, você não segue aqueles padrões, você é uma escrita mais muito livre, experimental. Queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que também pensa na escrita livre. Então, quando terminou o Eunóia, foi um fenômeno assim, que muita gente da periferia, assim, muita gurizada, correu para adquirir o livro, e o livro serviu como inspiração. Eu gostei muito, achei muito legal isso aí. Assim, cara, eu descobri que eu também posso escrever. O cara escreve isso aqui, eu também posso fazer uma história, contar uma história assim, muito... O eu narrativo, né, que é uma coisa que... São muitos eus, né? Só um eu é uma concentração de muitas vozes, muitos olhares, né? As pessoas... É muito perigoso porque as pessoas confundem muito com você. Muitas vezes lê um livro que parece autobiográfico, mas não é. Tem elementos autobiográficos. Mas eu sempre... Para escrever, cara, tem que escrever muito, jogar muita coisa fora, ler muito, que ler a leitura realmente é um estímulo fantástico. Eu acho assim, o escritor que não lê é meio complicado, né? E não desanimar nunca, né? Porque é um caminho árduo, né? Difícil. Muito difícil. Como meio de vida para sobreviver, para querer ganhar grana, esquece, vai fazer outra coisa. Eu digo sempre isso. Quando tem um comprometimento, uma voz que não consegue ficar em silêncio dentro de você, escreva. Aproveite e escreva muito. A gente escreve porque não consegue ficar calado. Boa. Vida longa sua obra. Valeu. Até a próxima, irmão. Obrigado, Raul. Sucesso. Valeu. E para conhecer um pouco mais sobre Eduardo Ferreira, você pode segui-lo através das redes sociais pelo Instagram e Facebook. É só procurar por Eduardo Ferreira. E no próximo bloco tem rolê literário no lançamento do selo Arcada. Não saia daí que eu volto em instantes.
A memória é a companheira que guarda as histórias que escrevemos diariamente. E no nosso álbum de memória, o escritor e jurista Palmiro Pimenta. Palmiro Pimenta nasceu em 7 de outubro de 1891 em Cuiabá. Foi magistrado, escritor, historiador, poeta e jornalista, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Foi um grande jurista, tendo ocupado vários cargos públicos, como promotor de Justiça de Cuiabá, juiz de direito das comarcas de Coxim, Rosário Oeste e Poconé. Desembargador, presidiu o TJM e o TRE e foi vice-presidente do Tribunal de Apelação do Estado. Em 1934, fundou a Faculdade de Direito de Cuiabá. Foi o primeiro estabelecimento de ensino superior do estado de Mato Grosso e o alicerce para a criação da Universidade Federal de Mato Grosso. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e à Academia Mato-Grossense de Letras, sendo presidente de honra do Grêmio Literário Álvares de Azevedo. E o rolê literário de hoje é no lançamento do selo de 4 escritores inquietos que movimentaram a cena cult de Cuiabá recentemente. Estamos falando do selo Arcada. Aqui no Raro Ruído, nosso rolê literário de hoje, recebendo essas 4 feras que vão lançar livros, mas esse primeiro papo é sobre o lançamento de um selo que reúne essas 4 cabeças, esses quatro livros. De onde surgiu essa ideia, Rodrigo? A ideia surgiu de um blog que o Danilo teve há um tempo atrás, né, uns 10 anos, Danilo, que ele juntou diversas pessoas que gostavam de escrever e ele pensou em transformar isso em algo parecido com uma editoria. A gente se juntou para autopublicar os nossos livros e talvez tentar inspirar as pessoas para publicar também, porque assim, não é tão caro você autopublicar o seu livro, né? Você patrocinar o seu livro. E a gente faz também quase que uma curadoria estética dos nossos livros, para a gente ter uma qualidade um pouco maior. O que a gente está fazendo, o que a gente fez já é uma coisa que é o passo a passo do caminho profissional da edição, né? O que caracteriza nas várias artes a arte da palavra, a literatura, né? É muito comum se associar ela com a solidão, né? A gente está fazendo um outro caminho, né? O mais divertido, eu acho que é aquela história do caminho mesmo, né? A gente se divertiu muito até agora, hoje também, eu acho que vai ser bem divertido. A questão de como que foi esse processo, acho que o pessoal já expôs bastante, né? Já esgotou. Eu só quero que a gente continue. Que ano que vem tenha mais livros de novo, a gente consiga fazer rodar. Nosso ponto de venda é aqui no Sebo Raro Ruído, né? E como a gente está fazendo pré-lançamento. Redes sociais é Lê Arcada no Instagram e o site é learcada.com. Aqui com Rodrigo Meloni, coitado do homem cujos desejos dependem. A gente está falando em off que esse trabalho não é de agora, mas agora chegou à mão de todo mundo. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor, Rodrigo. Em 2010, eu e o Danilo Foquezat tivemos uma ideia de começar a escrever como correspondentes, né? E a partir do momento que eu tive contato com uma música da Madonna, o título vem de uma música da Madonna, da frase de uma música da Madonna, que eu passei para o Foquezat, se tornou uma brincadeira, virou o título do livro. Coitado do homem cujos desejos dependem. À época a gente falava sobre a incapacidade de alguns homens de lidarem com a figura feminina. E o livro trata justamente disso. Conta a história de um homem comum, que é um homem com pouca sorte, para não falar um cara um tanto azarado, e que não consegue lidar com a rejeição de uma mulher. E o título trata muito bem disso, né? Coitado de um homem cujo desejo dele, que geralmente é uma mulher, da qual ele depende, ele não consegue lidar com isso. Aqui com Lorenzo Falcão, o mais experiente desse quarteto de hoje. Isso. Lorenzo, já existem alguns livros na sua vida, mas viemos hoje para você contar um pouquinho desse. Certo, esse aqui é o 5º livro. E esse livro aqui tem uma curiosidade interessante, que os poemas que tem aqui, eles são um intervalo entre o mais antigo e o mais novo, tem tipo 45 anos. Né? Eu comecei a escrever na adolescência, eu fiz 60 anos ano passado. E a primeira parte do livro chama-se Poemas do Século Passado, que são alguns poemas que eu não publiquei no meu livro de poesia anterior. E agora eles vieram cair nesse aqui. Tá?
Aí, no miolo do livro tem uma Aikaizayada, que são aqueles versos, aqueles 3 versos de origem japonesa, né? Que eu fiz assim, louvando Cuiabá, né? Por causa do tricentenário. Aí tem os poemas desse século, que são os poemas mais recentes, né? Aqui com Danilo, idealizador do selo, mas vamos falar sobre essa ideia aqui. Lá onde uma porta jamais parou de bater. De onde surgiu isso aí? Vamos lá. É um livro que está engavetado faz um tempinho. É meio extenso, né? Tem umas 130 e poucas páginas aí, reunidos em produção inédita e já divulgado algumas coisas nos blogs que eu tive. O título remete a um estado de inquietude, né? Parece imagina que a gente está aqui e tem uma porta ali batendo e ela não para de bater no fundo e você fica assim incomodado com isso, você quer, eu fecho essa porta, não fecho, o que eu faço com isso aqui? E eu resolvi pegar todo esse período que eu tinha de produção aí, de uns 10 anos, que é o que está nesse livro, e parar com esse incômodo e falar, vamos fechar um ciclo aqui, vamos publicar fechar uma esse porta. livro. Exato, vamos fechar. E todo o design do livro remete a isso, né? É uma fechadura, um buraco de fechadura, uma chave, são signos que são abordados durante um conto ou outro ali. Legal. Que uma coisa remete à outra e que dá, de certa forma, um fio condutor, né, para todo o livro. Agora com Júlio Custódio, para falarmos desse filho aqui. Pois é. Você derrubou coisas pelo caminho. Pois é. Como é que surgiu, Júlio? A primeira parte do livro realmente são poemas bem novos mesmo, né? É nesse momento de luta com a poesia, de tentar entender a poesia, de tentar escrever, né? A segunda parte, ela é esse outro livro, né? Inclusive a segunda parte no livro, ele é dedicado aos acadêmicos. É uma canção à próxima filosofia. Legal. Aí a segunda parte ela é uma poesia só com 20 partes. Então ela sim, ela é esse outro tema. Mas as poesias também são novas. É só o tema, né? Só a maneira como vai construindo a coisa que já vinha maturando há 10 anos, né? E a primeira parte não. A primeira parte são poemas bem novos mesmo. Você sabia que Olavo Bilac causou o primeiro acidente de carro no Brasil? O poeta Olavo Bilac, autor do Hino à Bandeira, e o abolicionista José do Patrocínio protagonizaram no início do século passado o primeiro acidente automobilístico no Brasil. Bilac, poeta parnasiano, articulista da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, e Patrocínio, jornalista e fundador da Academia Brasileira de Letras, circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro, antiga capital federal, causando espanto na população que parava embasbacada para ver aquela carroça sem cavalos. Patrocínio havia recém-importado o veículo da França e estava ensinando Bilac a dirigir. A única vítima desse acidente foi uma árvore, na qual o veículo guiado por Bilac bateu. Para você que gosta de um bom livro, confere aí a nossa dica de leitura de hoje. A dica de leitura do Voo Literário é Octavia Butler, que é uma escritora americana que nasceu na década de 40 e é um dos grandes nomes da ficção científica. O livro que eu estou indicando para vocês se chama Kindred, Laços de Sangue. Nesse livro, a Octavia Butler, que é conhecida como a Dama da Ficção Científica, ela conta a história da Dana. A Dana é uma mulher negra que vive na Califórnia na década de 1970 e, de repente, ela começa a ter algumas experiências de viagem no tempo. E um fator interessante é que a Dana, que é uma mulher negra, se vê de repente voltando no tempo e vivendo em 1815. É uma história muito interessante que, a partir dessas viagens no tempo, a Dana ela também passa a conhecer um pouco mais da história dela, da história da família dela e, inclusive, tendo a oportunidade de conhecer e de estar perto de alguns dos seus antepassados. O programa Palavra Literária de hoje termina aqui. Mas nos vemos em breve com mais um escritor da literatura mato-grossense. Além de dicas, informações e lugares descolados para vocês que apreciam o mundo das letras. Até a próxima!